passo a palavra pelos recorridos Silas e coligação ao Dr. Flávio Henrique Unes Pereira. Vossa Excelência também tem 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relatora, doutor órgão do Ministério Público, senhores ministros. Confesso a minha perplexidade. Vou ler o acórdão para vossas excelências. Acórdão que debateu exaustivamente a questão da litispendência. Dizer desta tribuna que não se cogitou do tema é com a devida vênia. Faltar com fidelidade ao que está no acórdão recorrido. Vou ler o acórdão. Foram vários votos discutindo a litispendência. E aí vai me dizer, mas em relação ao RSED, não? Então eu vou ler o trecho do RSED. Desembargador Paulo César Dias, folhas 4966. Em relação a não há litispendência, as ações são autônomas, tal qual o enunciado da súmula 5 deste tribunal. A litispendência não ocorre entre a ação de investigação judicial eleitoral AIGE e a ação de impugnação de mandato eletivo, ou entre destas e o recurso contra a expedição de diploma. Aí veio outro desembargador do TRE a confirmar isso e examinar nesse ponto. E ele diz, lógico que, se comungo com uma ideia de que o tribunal está majoritariamente acompanhando, tais como súmulas vinculantes, melhor, mas, repito, neste caso, hoje é absolutamente tranquilo para o Tribunal Superior Eleitoral que não há litispendência entre AIME, AIGE e RSED. Exatamente porque se suscitou isso. Mas agora, vamos enfrentar a questão de se alegar uma suposta litispendência entre AIME e RSED. Vejam vossas excelências, os recorridos ajuizaram todas as ações possíveis, AIME e RSED. Quando veio o entendimento desta corte que o RSED era inconstitucional, os recorrentes pediram a extinção do feito do RSED. E aí viemos nós, tendo em vista que já havia o julgamento da AIME, e dizemos, de acordo, vamos desistir do RSED, porque, de fato, como já se considerou que o RSED é inconstitucional, e a AIME já foi julgada, realmente. Agora, vem se alegar daqui e fragmentar o julgamento com a devida vênia. Examinar a violação ao 275 é exame de mérito. Vamos enfrentar os fatos. O que se tenta a todo momento aqui é não enfrentar os fatos. Fatos assentados pela Corte à exaustão. E quais foram esses fatos, senhores ministros? Distribuição de R$200 a 700 pessoas, a pretexto de contratação para trabalhar em campanha, sem contraprestação de serviços. Vejam o acórdão, porque eu não vou fugir do acórdão. Olha o que diz o acórdão, aspas. Depois de debater muito a litispendência, a contratação de praticamente 700 pessoas, tudo a pretexto de desenvolverem trabalhos eleitorais, porém com distribuição de valores sem contraprestação por parte dos beneficiários, fecho aspas. Vou indicar as folhas do acórdão, folha 5023. Esta corte, em caso do Expedito Júnior, foi idêntico para reconsiderar o abuso. Mas não foi isso só que assentou o Tribunal Regional. O Tribunal Regional também assentou que, mediante cooptação da imprensa, com patrocínio de empresas da família do prefeito, caluniou-se o recorrido de abril até a véspera da eleição. E aí está escrito lá na premissa do acórdão, matéria fática, cooptação mediante pagamento do principal jornal da cidade, o Tribuna de Lavras, para favorecer a candidatura dos recorrentes, caluniando os adversários, em extenso período de abril a outubro, cuja distribuição foi gratuita, fecho aspas. E não foi matéria de editorial, não, matéria de capa, e não foi uma edição de jornal, não, foram 28 edições, de abril até a véspera da eleição, patrocinada por empresas da família do candidato. Precedentes dessa corte reconhecem o abuso aqui. Mas não foi isso também só não, eminentes ministros. O diretor de jornalismo desse jornal, publicou um blog onde ele antecipa as matérias supostamente jornalísticas, estampou a cara do candidato Silas Costa Pereira, dizendo que ele recebeu dinheiro do mensalão de Marcos Valério.
O juiz eleitoral, eminente relatora, determinou a retirada disso. Sabe o que eles fizeram? E isso quem diz é o acórdão, não sou eu. Eles fizeram 40 mil panfletos. Panfletos que reproduziriam uma revista com a cara de Silas Costa Pereira. Por uma denúncia anônima, conseguimos que o juiz determinasse a devolução desses panfletos. O assessor de Xerém, candidato a vereador, e cuja prestação de contas revela que a construtora Xerém é que pagou as contas dele, entregou humildemente, até porque tinha CNPJ de campanha no panfleto. Foi lá e entregou. Dia seguinte, a irmã do assessor de Xerém digitaliza o panfleto e põe no Facebook, descumprindo 2 decisões judiciais de fato manifestamente inverídico. Mas não foi isso só, não. 20 outdoors, a pretexto da prestação de contas de Fábio Xerém, o deputado Xerém, que ontem passou por aqui no HC, que em 2010 já fez a prática de forjar contratação formiguinha, e que foi repetida agora nessa campanha de 2012, graças à impunidade, de que ainda não se apurou no âmbito penal, mas aqui a legitimidade do pleito foi apurada e constatou que não houve prestação de serviços. Mas não parou aí não, além dos 20 outdoors que foram colocados a pretexto de uma campanha do deputado de prestação de contas, que avançou o período eleitoral, cujo slogan Xerém tinha mesmo material de campanha do candidato. Acabou? Não. A construtora Xerém, há 5 anos, não vende um beiradinho de muro, um lotezinho qualquer em Lavras e região. Mas nem por isso ela deixou no ano eleitoral de ter até hora certa Xerém na rádio. Hora certa Xerém na rádio, 13 horas. Também teve veiculação em jornal, em rádio, durante o ano eleitoral todo. É desse conjunto de fatos que se apurou a gravidade. Dizer com a devida vênia que não houve consideração da gravidade, haja visto um acórdão que relata todas essas premissas que eu acabei de relatar, tem tópico conclusivo no acórdão, dizendo da gravidade dos fatos. E aí ele vem e analisa todo o contexto para mostrar essa gravidade numa eleição que ocorreu sobre uma sucessão de atos. Senhores ministros, o recorrido, por orientação desse advogado, não fez o armazenamento tático de indícios. A cada vez que ocorreu um fato no ano eleitoral, entrou-se com uma AIGE, imaginando que a ousadia do recorrente não chegasse ao ponto de sucessivamente irem fazendo novos atos. Mas não eles fizeram. É outdoor, consultora Xerém, distribuição de dinheiro, panfleto criminoso. E tem uma AIGE para cada uma. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas, por cautela, entendeu que não haveria gravidade no fato isolado, mas não negou a ocorrência do fato. Isso pode ser visto no acórdão. E aí, o que disse quando veio a AIME, a ação constitucional por excelência, ministro presidente, que Vossa Excelência já ressaltou várias vezes, e abro um parênteses, querem-se aqui desprestigiar a AIME em função de um RSED que sequer foi julgado ainda, que houve pedido de desistência em função de um pedido de extinção do feito da outra parte, e que sequer foi convertido ainda. Com a devida vênia, isto é brincadeira. Com a devida vênia, isto é a dificuldade de se enfrentar os fatos. Dificuldade esta que é revelada com a devida vênia, um voto que quer se limitar apenas à violação ao 275. Vamos enfrentar os fatos, mas não os fatos dos documentos dos autos. Fatos que estão nas premissas fáticas do acórdão. Eu me empolgo sim, eminente relator, eminentes ministros. Estou aqui sem constrangimento algum em defesa do meu pai. Mas não é o meu pai que está em pauta, porque ele nunca se candidatou a um cargo político sequer na vida. Foi reitor da Universidade Federal de Lavras, há 20 anos atrás. Aí resolveu se candidatar em Lavras depois de muito tempo. Ele não tem carreira política nenhuma. A pergunta que eu faço aqui é, tem condição de um perfil desse disputar uma eleição no Brasil com um conjunto de fatos desse? Para vir aqui ao tribunal, depois de instância, sabe quantas laudas tem a sentença? 96. O juiz eleitoral, próximo dos fatos, examinou as 28 edições do jornal. As 28 edições. Premissas confirmadas pelo tribunal, premissas fáticas, muito embora o dispositivo tenha dito assim, por abuso do poder econômico, lato sensu. Mas a corrupção eleitoral e tudo mais foi assentada nas premissas.
eu estou aqui com muita tranquilidade para defender a legitimidade do pleito de Lavras, sem constrangimento algum em defesa de Silas Costa Pereira. E em defesa, acima de tudo, de que no Brasil pessoas com esse perfil possam ter chances de disputar. Chances. Pelo desprovimento dos recursos, senhor ministro.